Gente, eu cometi tantos erros quando o assunto é corrida e evolução na corrida, que às vezes eu fico me perguntando como que é que eu vim parar aqui pra falar de corrida com vocês. Já tô aproveitando o gancho do nosso último bate-papo sobre corrida. Se você ainda não assistiu, vai lá, procura no canal e assiste porque tá bem bacana. Mas foi exatamente por culpa desses erros que eu decidi fazer esse vídeo. Porque eu sei que tem muita gente que tá começando, tá cheio de vontade e vai acabar cometendo algum desses erros ou já está cometendo e não sabe, e aí? Então fica aqui comigo até o final, que os últimos erros são os que mais me pegam. Antes do vídeo começar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou Gabi Belfit, uma híbrida apaixonada por esportes. Eu digo híbrida porque eu gosto de todos os esportes. Já fiz natação, hoje eu corro, faço musculação, faço crossfit, pedalo. Então por isso que eu me denomino uma híbrida apaixonada por esportes. Não sou atleta profissional, eu sou sabor atleta. E tudo que eu compartilho com vocês são minhas experiências. É por isso que eu sempre digo pra você pegar o que for bom, o que for agregar na sua vida. E o que não for, você simplesmente descarta e tá tudo bem. Bora começar esse vídeo? Erro número 1. Achar que todo treino de corrida precisa ser forte, precisa ser sofrido. Esse erro provavelmente foi o que mais me atrapalhou no começo. Porque quando eu comecei a correr, gente, eu achava que todo treino eu tinha que terminar assim, morta, falecida, sabe? Sem fôlego, tinha que ser sofrido. Se eu terminasse me sentindo bem, me sentindo ok, eu achava que eu não tinha treinado nada, que eu tava ali, tipo assim, à toa. Aí tinha um pensamento, uma voz na minha cabeça, blá, 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 que falava pra mim: você não doeu, você não treinou. Sabe essa voz? Eu acho que ela também deve ficar aí na sua cabeça. Mas quando se trata de corrida, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma grande mentira, tá? Porque na corrida não funciona assim, gente. Cada treino tem uma função diferente. Tem o treino regenerativo, que é aquela corridinha leve, passeio no parque, que você vai correndo e consegue conversar. Ela precisa ser leve. E como o próprio nome já diz, ela é regenerativa porque precisa deixar que o seu músculo recupere, se regenere. Tem o progressivo, que começa devagar e vai pegando um ritmo. Tem o intervalado, que é o famoso treino de tiros, que é onde você vai buscar velocidade. Tem o nosso famoso longão de domingo, que é pra senhora criar resistência. Então cada um desses treinos na corrida tem um papel. E se você ficar no modo destruição em todos esses treinos, você vai acabar travando a sua evolução. E pior ainda, isso pode aumentar e muito um risco de lesão aí, talvez. Eu aprendi isso na marra e olha, quando eu entendi e comecei a respeitar esses dias leves, a minha evolução foi mais rápida do que eu estava imaginando, muito mais rápida do que quando eu ficava me matando todo treino, treino após treino. Então entenda cada um desses treinos e respeite cada um deles. Erro número 2, comparar o meu pace com o pace do coleguinha. Esse daqui já fez quase eu ir de arrasta e desistir da corrida, amigos, eu confesso. Porque eu sou influenciadora digital, então eu fico mais tempo no Instagram. E quando eu começava a olhar o pace da galera, tipo, pace 4,5, pace 4 e o meu pace 6, amigos, eu achava que não era pra mim, eu achava que eu tava fazendo tudo errado. Entende? Eu achava que a corrida não era meu esporte, que não era só simplesmente correr, que não ia virar. Só que existe uma coisa que eu precisava entender e que talvez você também precise entender. As pessoas no Instagram só mostram a melhor parte, o melhor treino. Ninguém quer postar o dia que a gente quebrou ou o dia que a gente não tava a fim de treinar. Ninguém posta o treino que deu errado na segunda porque a gente tava de ressaca no domingo. Ninguém posta aquela corrida que foi um sofrimento do início ao fim. Você tá se comparando com a parte bonita que alguém estrategicamente decidiu postar ali. E outra coisa, o pace 5 do coleguinha pode ser fácil pra ele, mas para outras pessoas não vão ser, por N fatores. E isso vai depender de genética, de quanto tempo a pessoa treina, do peso dela, da suplementação que ela faz e de muitas mil coisas. A única comparação que é justa você fazer é a com seu eu do presente com seu eu do passado. E só. Fim de papo. Se você tá melhor hoje nos treinos, se tá funcionando pra você, tá ótimo. Não tem por que você ficar se comparando com a parte bonita de outras pessoas nas redes sociais. Entende? Terceiro erro, querer evoluir rápido demais. Quem aqui não começou a correr e na primeira semana já foi se programando pra meter 10K? Pode levantar a mão. Eu levanto a minha com muito orgulho e com muita vergonha ao mesmo tempo. Sim, sim. Eu fazia 5K e já pensava: ai, semana que vem eu vou fazer 8. E aí, é óbvio que eu não conseguia e ficava o quê? Frustrada. Cada vez mais frustrada. Eu achava que tinha alguma coisa que estava errada comigo. Mas eu não entendia que o corpo humano, ele precisa de uma adaptação. E não é só o seu pulmão e o seu coração que precisam se adaptar a chuchuzinho. São seus músculos, seus tendões, suas articulações, esse seu joelho. E essas estruturas evoluem muito mais devagar do que o nosso condicionamento cardiovascular. E é aí que mora o risco de lesão. A corrida é um dos poucos esportes onde a paciência faz parte do processo.
Ela faz parte do treino, literalmente. Não é frescura, não é preguiça. Você precisa aprender a respeitar o processo. Erro número 4. Não dar a mínima para a hidratação. Ai, gente, eu era do time que achava que era só pegar uma garrafinha de água, jogar dentro da mochila e só se lembrava de dar um gole quando já acabava tudo. Lá no final da corrida. Mas com o tempo eu fui entendendo que a hidratação começa antes de você sair da sua casa para definitivamente correr. Porque é necessário que você já chegue no treino bem hidratado. E dependendo da temperatura, do sol, da distância que você vai correr, a coisa muda completamente. Eu me lembro muito bem do dia que eu fui treinar, gente, num calor assim, absurdo, e eu tava achando que tava tudo bem. Mas no meio do treino, mano, me bateu assim, uma tontura, uma canseira, uma fadiga, uma fraqueza, sabe? E a minha cabeça começou a latejar. E aí eu tive que parar o treino e voltar caminhando, entendeu? Cara, foi péssimo. E aí eu fui ver o porquê e estava relacionado à hidratação. E aí, desde esse dia, eu comecei a levar minha hidratação um pouco mais a sério. Então, uma regra simples. Quanto mais calor, quanto mais longa for a sua corrida, mais atenção à sua hidratação. Antes, durante e pós-corrida. Deixando uma dica aqui pra vocês que eu suplemento, que eu me reidrato não apenas com água, mas eu reponho também com eletrólitos, porque quando a gente sua, nós não perdemos só água, nós perdemos sais minerais e vitaminas, e elas precisam ser repostas. E onde a gente acha isso? Nos eletrólitos. Isso evita muita cãibra, tá? E a fadiga, beleza? Então, não subestimem o poder dos eletrólitos e de uma boa hidratação. Erro número 5, não registrar todos os treinos. Esse erro é sutil, mas ele faz muita diferença na nossa cabeça, tá? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue me dizer qual foi o seu pace médio de 3 meses atrás? Quanto você corria sem parar quando você começou? Provavelmente você não lembra, né? E é exatamente aí que mora o erro desse problema. Porque quando a gente não registra, a memória da gente vai pregando algumas peças. Peça essa que é, você acha que você não tá evoluindo, que você tá no mesmo lugar, que não vale a pena continuar. Mas a verdade é que você melhorou sim, provavelmente. Só não tem como provar pra si mesma. É só a sua cabeça te chantageando, entendeu? Uma coisa que mudou muito em relação a ver o meu progresso nos treinos foi começar a registrar todos eles no aplicativo do Strava. Porque quando você olha os seus treinos do começo, meses atrás, pra comparar com os seus treinos atualmente, você percebe sim uma evolução de um jeito assim, concreto. Você começa a analisar as provas que você fez, os treinos que te pareciam impossíveis, só que agora eles já estão virando rotina. Olha que chique. E isso é muito poderoso, porque sabe aqueles dias difíceis? Aqueles dias que você não quer fazer nada, que você quer desistir? Você vai lá no Strava, abre o seu histórico e fala pra si mesmo. Olha só onde eu tava e olha onde eu estou agora. Então registre assim os seus treinos para você acompanhar a sua evolução, que com certeza está acontecendo, mesmo que silenciosa, mas ela já tá aí. Só falta você enxergar. Erro número 6. Esperar a motivação chegar pra gente começar a correr. E esse erro não vale só pra corrida, tá? Vou deixar bem claro. Vale pra vida. Por muito tempo eu fiquei esperando acordar animada, acordar motivada, acordar disposta, pra aí sim calçar um tênis e começar a correr. E sabe o que acontecia? Os dias iam passando, a motivação não aparecia e eu simplesmente não treinava. Trágico. Porque a motivação, meus amigos, não pode ser um ponto de partida. A motivação precisa ser consequência. Você corre, depois de correr você se sente bem. E é aí que a motivação aparece, entendeu? Então não fique esperando aquele dia super motivada pra começar alguma coisa, tá? Simplesmente comece. Erro número 7. Achar que eu não era de fato uma corredora. Esse é o mais importante de todos, gente. E eu guardei pro final exatamente por isso. Por muito tempo mesmo, eu achava que corredor era um tipo específico de atleta, um tipo específico de pessoa. Pra mim era aquela pessoa que faz maratona, que corre muito rápido, que tem aquele shape, aquele tênis de Milão que tá super hypado, sabe aquele visual? Agora tá todo mundo usando o óculos baixa pace, a bandaninha. Você entendeu? E aí eu ficava olhando pra aquela galera, ficava olhando pra isso e pensava, cara, não me encaixo, não é pra mim. Só que em algum momento eu comecei a reparar na galera da corrida, ao redor assim mesmo, da corrida de rua. E eu vi gente de 20, de 30, de 40, 50, 60, 70 anos, sei lá. E tipo assim, correndo lado a lado, tá? Ou cada um correndo no seu ritmo, cada um contando ali a sua história. E foi aí que eu entendi que corredor não é só a pessoa que faz maratona ou que corre rápido. Corredor é quem coloca o tênis, seja ele qual for, e vai correr. Você entendeu? Não importa seu pace, não importa a sua distância, não importa a sua idade, seu corpo, sua experiência. Se você corre, você é um corredor, você é uma corredora. Ponto. Quando eu entendi isso, mudou, assim, completamente a minha relação com os treinos. Eu parei de esperar, tipo assim, tá afim, e comecei simplesmente a calçar o tênis e ir. E na maioria das vezes, eu sempre terminava mais feliz do que quando eu comecei. Aliás, é aquele lema, né? A gente nunca se arrepende de ter ido. E se eu pudesse, gente, voltar no tempo pra falar alguma coisa pra mim lá no começo, seria: para de tentar ser uma corredora perfeita. E simplesmente corre, cara. Você vai errar,
eu errei, mas é errando e aprendendo que a gente vai evoluindo de verdade. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você se identificou com algum desses erros, me conta aqui nos comentários qual foi o que mais te pegou. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like. Me ajuda muito quando vocês fazem isso, tá? É de graça, é só clicar no botãozinho vermelho, se inscreve aí, deixa seu likezinho para fortalecer o nosso canal. Antes que eu me esqueça, deixa nos comentários qual o tema que você quer ver, qual o tema que você quer hablar aqui nos nossos próximos conteúdos, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo!